Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre essa transformação na minha vida aí, que foi sair da feira e ir para outro trabalho. Como que eu tomei essa escolha e como Deus me guiou até esse novo trabalho. Eu vou explicar para vocês qual é esse trabalho que eu vou, qual é esse novo emprego que Deus me deu, que eu sempre falo assim, gente, nunca é minha escolha, sempre é Deus que está me guiando, sempre, desde o começo que eu comecei a me entender por gente, comecei a trabalhar, Deus sempre me guiou, não só na questão do trabalho, tá bom? Mas na questão de tudo na minha vida. Eu sempre tive muita fé em Deus e sempre peguei na mão dele assim e sempre fui com ele para onde ele estava ali me direcionando. Eu falo assim, gente, para vocês que nunca, assim, decisões minhas, escolhas minhas, em nada da nossa vida, nem na minha, nem na sua, é decisões da gente, é escolha da gente. A gente tem as escolhas, mas Deus, ele nos guia e nos mostra o caminho, basta a gente querer enxergar. Mas vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês, vou começar a voltar um pouco do começo da história aí, para vocês entenderem como foi que eu comecei a trabalhar lá no mercado, como foi que eu comecei a trabalhar na feira, e estou lá até esses dias, né, que eu saía no domingo, tô lá até esses dias, tava lá, né, e agora eu tô indo para outro trabalho. Vou começar a contar um pouco para vocês da minha história, nos trabalhos, né. É, Pessoal, desde criança, desde pequeno, eu sempre ajudei minha mãe, sempre a gente trabalhou assim, não trabalhou assim, trabalho infantil, sabe? Mas a gente sempre ajudou a minha mãe nos afazeres de casa, né? No trabalho, porque a gente nunca teve assim condições de ter uma renda boa, uma renda financeira boa. Minha mãe não trabalhava, trabalhava como autônoma, e eu e os meus irmãos, a gente sempre ajudou ela fazia uns cofrezinhos de gesso. Se eu achar alguma foto eu vou colocar aqui para vocês. Uns cofres de gesso, umas bolas de time que coloca dinheiro dentro, que ela fazia de gesso, para a gente vender. E ela vendia e a gente também ia ajudando ela a vender. Ia para feira, ia com os irmãos mais velhos, que eu tenho 4 irmãos e uma irmã, mas só que a minha irmã sempre foi criada com a minha avó, então era eu e mais 3 irmãos. A gente era em 4 e a gente vendia para minha mãe, ia para a gente saía, quando eu era pequenininho, saía com os mais velhos, saía com a minha mãe para a feira, vender nas feiras nos interior, até dentro de Maceió. A gente sempre morou em Maceió, sempre viveu em Maceió. Então, desde pequeno que eu estou acostumado, gente, a trabalhar, desde pequeno que eu estou acostumado a ir a ajudar, a estar sempre conquistando o meu dinheirinho, conquistando, a interagindo com os clientes, até essa amizade assim com as pessoas que me compram, que tem. Então, eu estou sentindo muita falta da feira, mas vamos lá, vamos seguindo aqui com a história, né? Aí, a gente, depois de um período, a minha mãe morava aqui em Maceió, ela se mudou para Japaratinga, aí a gente foi morar em Japaratinga, a gente começou a ficar rapaz, ficava sempre indo ajudar minha mãe, mas começou a precisar das coisas, e a minha mãe, ela, por passar por momentos muito difícil mesmo na nossa vida, a gente acabava que a minha mãe não segurando a barra sozinha ali, de 4 filhos e ela e tudo, para manter a gente, mas acabou que a gente passou por muita dificuldade, a gente, não, no processo inteiro aí da criação da gente, a minha mãe passou por muita dificuldade e acabou que passando por uns momentos críticos aí com a gente, e a minha mãe, ela acabou que, quando a gente estava morando em Japaratinga, a gente teve que sair de casa, ela meio que, assim, não sei o que estava acontecendo, não julgo ela jamais, mas ela meio que expulsou a gente de casa. Quando eu era criança, eu entendia assim, porque a gente ia vender os cofres, não conseguia vender os cofres, a gente ia vender os cofres e acabava que tirando algum dinheiro para nossas necessidades, né? Como a gente estava ficando rapaz, que a minha mãe acabava que não comprando. Mas enfim, a gente saiu de casa, a minha mãe disse que era para a gente ir embora e a gente foi, não julgo ela, no momento foi difícil para mim, mas eu superei e hoje em dia eu
não tenho nada que dizer da minha mãe. Eu estou explicando aqui essa história mais para vocês entenderem, não é para estar falando do que aconteceu na minha infância e do que aconteceu com a minha mãe, porque eu amo ela, perdoo ela por tudo que aconteceu. Eu sei que aconteceu coisas que ela não teve culpa, só Deus sabe o que ela estava passando naquele momento, mas foi isso. Aí eu vim para cá, para Maceió, com 14 anos, e eu passei momentos muito difíceis na minha vida, que eu ficava assim muito triste e ficava perguntando assim a Deus o porquê estava acontecendo tudo aquilo comigo, né? E eu fiquei muito abalado mesmo, psicologicamente, muito triste por saber que a minha mãe, eu tive que sair de casa de uma forma tão triste, tão errada, que eu não sabia nem o que fazer, fiquei muito triste mesmo. Não só eu, como meu outro irmão também. Aí a gente veio pra cá, pra Maceió, que a gente morava aqui, tava lá em Japaratinga porque minha mãe foi morar lá. A gente voltou e foi morar na casa de irmão, de tios, e a gente ficou assim, né? Na casa de um e de outro, mas você sabe como é, né? Nunca é bom a gente tá morando na casa de família. Aí eu comecei a trabalhar aqui vendendo água no centro, para o meu tio, vendia água, aí vendia uma coisa, vendia outra no centro, ficava sempre trabalhando, 14 anos, para comprar minhas coisas e para não passar fome, né? Vamos dizer assim. Foi um período muito triste na minha vida, gente, que eu até entrei em depressão. Eu antes, quando falava sobre essas coisas, eu chorava muito. Eu talvez até, se fosse num tempo, não ia nem conseguir gravar esse vídeo, mas graças a Deus eu superei, tô bem psicologicamente, por isso que eu falo de tudo isso que aconteceu com maior tranquilidade. Mas eu vou chegar lá. Aí comecei a trabalhar vendendo água, uma coisa e outra, sempre para me manter, morando na casa, mas era sempre aquele problema, né? Sempre tinha alguém que falava alguma coisinha. Nunca é bom a gente morar na casa de ninguém, né? Nunca é bom. Aí eu morei na casa de uma irmã minha que casou, que ela morou um tempo com o pai do Erian, que é um amigo meu que eu sempre mostro aqui nos vídeos. E esse pai dele, ele trabalhava em um colégio e um tempo aí, o dono do colégio, e a gente ia para lá, deixou a gente ficar ajudando lá e pagava um dinheirinho a gente, né? Aí foi um tempo que eu achei muito bom, porque eu vendia água no centro, ganhava o que? R$ 30 por semana, 50, R$ 60 por semana, e eu tendo que ter as minhas coisas ali, né, e trabalhar. Mas fiquei trabalhando, foi um momento muito difícil, morando na casa dos outros, morando na casa, passando por muitas dificuldades, sofrendo muito, chorava muito, direto, e ficava me sentindo muito só. Mas depois de um tempo, eu comecei a trabalhar num carrinho de lanche. Quando essa construção lá parava, que era no colégio, era tempo final de ano, aí trabalhei num carrinho de lanche também, com o seu Haroldo ali na UFAL. Trabalhei lá no carrinho de lanche, ganhava R$ 50 por semana. Trabalhei num carrinho de um acarajé. Eu sempre trabalhei, gente, desde a minha infância, desde garoto, desde adolescente. Sempre trabalhei. Não tive tempo de estudar. Até tentei estudar. Quando eu morava com a minha mãe, eu estudava, mas um horário e outro não. Depois que eu saí, até tentei estudar, mas não consegui, por conta que eu tinha que chegar em casa e fazer tudo o que tinha de fazer quando eu chegava do trabalho. Aí eu decidi alugar uma casa, comecei para sair da casa da minha irmã, aluguei uma casa, eu ganhava R$ 50 por semana, dava R$ 200 por mês, e nesses R$ 200 por mês que eu ganhava, era para pagar só o aluguel da casa. Aí eu pagava o aluguel e ficava só lá trabalhando no carro de lanche, porque nesse carro de lanche ele dava café da manhã e almoço, né? Aí eu trabalhava de 5 da manhã às 6 da noite. Aí fiquei morando lá nessa casa, só para pagar o aluguel, e fiquei indo trabalhando lá, comia e chegava, tentava ir para a escola. Tentei, gente, eu juro, eu tentei várias vezes ir para a escola. Comecei a ir para a escola, mas chegava muito cansado na escola, ficava dormindo, cansado, não conseguia raciocinar, não conseguia aprender, e foi algo que eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito de estudar, muito, muito mesmo. Quando eu morava com a minha mãe, eu estudava, nunca repeti de ano uma vez. Sempre que eu conseguia estudar, quando minha mãe não se mudava, que às vezes minha mãe se mudava de um lugar para o outro, a gente perdia o ano. Mas sempre que eu estudava até o final do ano, eu passava. Eu sempre gostei muito de estudar. E acabou que eu não pude mais estudar por conta que tinha que trabalhar, resolver minhas coisas, porque eu trabalhar, chegar em casa,
para arrumar arrumar, tomar banho, ajeitar café, comer e ir para a escola, quando eu chegava já era esgotado. Quando eu chegava na escola até conseguia, mas era dormindo e eu decidi parar de estudar. Eu parei na 7ª série com meus estudos, muito triste com isso, mas continuei. Aí trabalhei num carrinho de lanche, num carrinho de acarajé, porque eu era de menor, né? Eu tinha 15 anos e eu não podia. E eu ficava sempre pedindo a Deus. Para vocês verem, gente, que sempre Deus me guiou. Sempre eu ficava muito triste, muito abalado com as coisas, mas eu pedia assim a Deus, meu Deus, eu não sei, a minha relação com Deus sempre foi tão grande porque eu sempre me senti tão só, mas Deus sempre supriu com as minhas necessidades, quando era no momento certo, né? Quando era no momento certo, mas eu ficava sempre me perguntando a Deus, meu Deus, por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que? Eu perguntava assim, cheguei a perguntar, gente, por que eu nasci? Por que eu estou tão só na minha vida? Porque a minha mãe, que era para estar cuidando de mim e dos meus irmãos, ela não cumpriu com esse papel totalmente, e eu estou aqui só. Minha mãe, gente, ela sempre nos deu educação, sempre nos ensinou o caminho certo, sempre nos ensinou a trabalhar. Eu agradeço muito, muito a Deus por isso, da minha mãe ter me ensinado a trabalhar. Só o que eu achei errado da minha mãe, mas eu não julgo ela, eu perdoo, eu sei que não, talvez assim, a gente comete erros na nossa vida, mas ela não terminou de criar a gente, né? Ela criou a gente até uma certa idade, mas depois ela meio que abandonou, meio que... Mas, enfim, gente, não sei. Só sei que essa mágoa no meu coração da minha mãe eu não tenho mais, graças a Deus. Eu falo assim até um pouco emocionado, porque foram uns momentos muito difíceis na minha vida. Mas nesse período que eu trabalhei com a minha... que eu morei só, eu ficava muito triste, eu ficava muito abalado, muito angustiado. Eu era um cara que eu andava para os lugares assim meio triste. Para mim não tinha felicidade, eu não sabia sorrir, eu sempre fui muito parado lá, na minha, quieto. E eu sempre fiquei lá, mas sempre eu tinha algo comigo, que era Deus. Eu sempre dizendo, Deus, eu tô aqui só, nessa casa, só, chorando, mas eu não tô só. Eu posso não ter ninguém, mas eu tenho um Senhor, meu Deus. E eu pegava na mão dele ali, firme, e ia trabalhar, ia tentar estudar, os passarinhos do John ali, os periquitos do John. Ia tentar fazer a minha vida, né? Aí, pessoal, teve um período que eu comecei a trabalhar. Eu trabalho nesse carrinho de lanche e teve um tempo que eu trabalhava de servente de pedreiro, né? Mas teve um tempo que eu fiquei parado, desempregado, trabalhando, morando na casa sem ter como pagar o aluguel. E olha só como Deus era maravilhoso, como Deus é maravilhoso comigo e com todos, gente. Deus é maravilhoso com todos nós. Só basta a gente ter fé e pegar na mão dele e confiar. E foi algo que eu sempre confiei, porque eu sempre fiquei esperando algo vindo da parte de Deus, porque da minha parte eu não tinha como fazer nada, e da parte de Deus eu sabia que nada era impossível. Eu pedi a Deus, gente, um trabalho. Foi aí que eu comecei a trabalhar no mercado, olha só. Eu pedi a Deus assim, meu Deus, eu sei que eu sou de menor, eu sei que eu tenho 15 anos, vou fazer 16 anos. Eu sei que não tem como eu trabalhar, não tem como eu trabalhar num trabalho fechado. Aí o que era que eu pedi a Deus? Eu pedi a Ele bem assim, meu Pai, eu sei que eu não tenho como nada disso, né? Mas eu queria muito poder trabalhar em um emprego que eu ganhasse um salário mínimo, que eu ganhasse um salário, pudesse me manter, pudesse ter minhas coisas e fazer e pagar o meu aluguel, mas que eu conseguisse, que eu pudesse trabalhar lá sendo de menor. Que me deixassem eu trabalhar sendo de menor. E olha só, gente, é até incrível, eu fico até arrepiado, gente, com tudo isso, porque foi um milagre que Deus fez na minha vida. Eu não sabia como, eu pensava que não existia esse trabalho, mas eu falava assim para meu Deus, falava assim, Deus, meu Pai, eu sei que não tem como, eu sei que é meio que impossível o que eu estou pedindo, mas para o Senhor nada é impossível, o Senhor, e eu vou ter como trabalhar.
Aí foi aí que um belo dia um vizinho meu de lá me chamou para trabalhar no mercado. Aí ele disse bem assim, vamos trabalhar lá no mercado? Aí eu disse, no mercado? É, vamos, pega no carrego? Aí eu disse, bora, bora na hora. Aí fiquei perguntando como é lá e tal. Aí ele falou, não, você tem um carro de mão, você vai trabalhar, você todo dia ganha o seu dinheiro. Aí eu perguntei, e eu posso de menor? Ele disse, pode sim. Você pode trabalhar lá, você pega o carrinho, lá não tem patrão não, você não tem patrão não, você vai pegar o carrinho de mão. Até no vídeo que eu mostrei anteriormente, eu mostrei um menino passando com um carrinho, cabelinho passando com um carrinho, puxando um carro de banana. Aí foi aí que ele me chamou, eu nem tinha muito contato com esse rapaz, o nome dele é Baia, eu nunca me esqueço do que ele fez por mim, eu sempre agradeço a Deus pelo que ele fez por mim. Aí eu fui trabalhar nesse carrinho com esse rapaz, né, lá ele me levou, me ensinou como era que arrumava as bananas lá do caminhão, como era que pegava, onde era que era para entregar, me emprestou, olha, algo que ele fez, gente, que eu agradeço muito a Deus, e eu sempre eu fiquei impressionado como existem pessoas boas que sempre me guiou, né, sempre Deus colocou pessoas boas, gente, em todos os lugares para me guiar e para cuidar de mim, era como se eu não tinha ninguém, mas eu tinha um pai que sempre colocava uma pessoa para estar cuidando de mim, um anjo de Deus para estar me guardando, para estar me ajudando e para estar me direcionando para o caminho certo. Antes de eu começar a trabalhar nesse local, fiquei um tempo desempregado que eu pensei muito, gente, assim, eu ficava imaginando, meu Deus, é por isso que muita gente vai fazer o que não deve, por isso que muita gente vai fazer coisas erradas, porque eu, estando desempregado, sem ter o que comer, sem ter o que trabalhar, sem ter como pagar o aluguel, quero trabalhar e não tenho a oportunidade de trabalhar, não tinha como, porque era de menor. Aí eu ficava pensando, é por isso que muitos fazem muita coisa errada. E realmente, gente, muito tem a cabeça fraca, mas eu sempre disse assim, meu Deus, eu não quero isso pra mim, eu não sou assim, e eu nunca quero isso, eu nunca quero fazer coisas erradas. Eu não sou assim. Aí foi aí que esse rapaz me chamou para trabalhar e tudo. Aí eu fui trabalhar com ele lá, nesse local, e ele me ajudou, me emprestou o carro de mão, aquele carro de mão que eu trabalho na feira até hoje, que vai fazer 10 anos que eu tenho aquele carro, gente, ele me emprestou, ele disse, ó, esse carro você vai ficar trabalhando com ele até você conseguir o dinheiro de você me pagar, pode ir trabalhando à vontade. Aí eu comecei a trabalhar, ele me ajudando, o dia fiquei tão alegre, pessoal, fazia 30, 40, 50 reais no dia, coisa que eu trabalhava num carrinho de lanche para ganhar isso em uma semana, eu ganhava num dia, e todo final de mês eu tinha feito já meus 800, 700, 900 reais por mês. E não era todo dia, né? Tinha uns dias na semana, mas eu todo dia fazia. Fiquei muito feliz mesmo. Aí comecei, né? Aí conheci a Vânia. Conheci a Vânia lá no Gamalins, que eu morava no Gamalins. Aí depois, nesse processo aí que eu conheci a Vânia, tudo, a gente começou a namorar por telefone. Depois a gente conta essa história aí de como foi que a gente se conheceu, tá bom? Mas aí eu comecei a trabalhar, sempre agradecendo muito a Deus por Ele ter me dado aquele trabalho, aquela oportunidade de trabalhar, de conquistar minhas coisas, de poder viajar para ir ver a Vânia, né, lá no interior, que eu de Maceió, ela é de Rainha Isabel. Mas aí eu sempre assim agradeci muito a Deus por isso. E foi algo sobrenatural, foi um milagre na minha vida que eu estava trabalhando com 16 anos, de menor, ganhando meu salário e trabalhando ali, ó. Era pesado? Era, gente, era pesado, mas eu sempre ficava feliz. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de trabalhar. E eu puxando o carrinho, não sabia arrumar as bananas direito, as bananas caía. Às vezes quando era um local longe, que tinha que subir ladeira, aí cansava, eu parava assim, ficava... Ai, tô cansado, eu ficava cansado, assim, a cabeça doendo às vezes quando eu trabalhava o dia todo, à tarde, era assim até meio-dia, né, mas quando eu trabalhava no sol quente, a cabeça doía um pouco, aí eu ficava bem assim, meu Deus, tá difícil, tô cansado, que tá duro isso aqui, viu, mas eu dizia, mas muito obrigado, meu Deus. Na mesma hora vinha o sentimento de gratidão, e eu agradecia, muito obrigado, meu Deus, por eu estar aqui, ganhando meu dinheirinho, tá pesado, mas eu sei que o Senhor tem algo melhor pra mim. Eu sempre tenho isso comigo, gente. Pessoal, eu sempre tenho isso comigo. Que por mais que esteja difícil, uma hora vai melhorar. Não vai estar difícil direto.
tô suando aqui, gente, aqui tá um calor, eu não liguei o ventilador para não ficar o barulho alto aí para vocês. Mas eu sempre tive esse pensamento comigo, né? Uma hora vai melhorar. Eu sei que Deus tem algo melhor para mim. Deus sempre quer algo melhor para todos nós, gente. Ele sempre quer. Mas eu não tinha esse pensamento, eu não tinha, era uma fé que eu tinha dentro de mim, que eu sempre confiei nele, né? Eu não sabia o que ia acontecer, não sabia realmente e não tinha o pensamento que eu tenho hoje. Mas eu, por ser tão jovem, por ser tá tão ali, eu simplesmente confiava. E eu falava assim, eu sei que tá difícil, mas vai melhorar. Um dia vai melhorar. Não é? Então que eu conheci um rapaz, né? Aquele meu amigo lá, o Satuba, que chamou ele de Satuba no caminhão, apelido de mercado, bacaninha. E eles começou a gente assim ali um vínculo de amizade muito grande. E eu começava a conversar com ele sobre as coisas e tal, e ele conversava para mim, compartilhava sobre a vida dele, ele passou um momento muito difícil também na vida dele. E a gente criou uma amizade ali, que ele sempre estava do meu lado, e ele trabalhava no caminhão, e eu trabalhava pegando o carrego, mas ele sempre estava me ajudando ali. Quando era uma banana para levar para alguém, ele me esperava, me ajudava a arrumar lá, e levava. Esse rapaz também, esse Baia, ele até se operou de hérnia, ele parou de trabalhar, mas ele sempre me ajudou lá no mercado. Eu agradeço muito, muito a Deus pela vida dessas pessoas maravilhosas que apareceram em minha vida. E esse bacaninha aí, o Satuba, né? Lá da banca de banana, né? Que eu trabalho até um dia desse. Nesse momento aí, ele não tinha banca e ele trabalhava no caminhão. E ele um dia falou assim pra mim, ele fez, a gente trabalhando lá junto, né? Trabalhando lá. E ele disse, Neto, eu tô querendo parar de trabalhar no caminhão de banana, eu vou comprar uma banca pra gente trabalhar. Você quer trabalhar mais? Quer entrar comigo nessa pra gente crescer junto através da banca? E eu disse que queria. Eu disse que queria. Aí a gente começou trabalhando no caminhão e um horário ia vender as bananas. E ele botava a banana lá, trabalhava no caminhão e botava a banana lá. Aí as coisas foram melhorando, ele comprou a banquinha velha, a banquinha já caindo nos pedaços, ninguém dava nada por aquela banca. E até o movimento começou muito fraco, mas ele sempre um cara muito de fé em Deus também. E ele disse, não, Neto, uma hora a gente vai melhorar, isso aqui é no começo, é pouco tempo, isso aqui vai passar, essa fase aqui, né? A gente vai começar a conquistar uns clientes, e realmente, conquistamos os clientes, eu ia vender na rua, e ele ficava lá na banca. Aí, a gente foi crescendo e conquistando muitos clientes, fiquei muito feliz, gente, por estar trabalhando ali numa banca de banana, numa banca onde eu não pegava mais carrego, eu não fazia tanto esforço, né? Eu não carregava aqueles pesos para lá e para cá. E eu, meu Deus, muito obrigado. Eu falo assim, muito obrigado, meu Deus, por ter melhorado, né? Por estar nesse momento, por pegar tanto peso e agora não pega mais, né? Eu não trabalhar assim, vendendo, né? E a gente trabalha muito, é muito duro também, mas não é pegando peso para cima e para baixo. E nesse período aí eu já estava casado com a Vânia, já estava casado com a Vânia, já tinha um John, a Vânia teve o John justamente no tempo que eu pegava carrego, né, para lá e para cá e ganhava dinheirinho. Nunca faltou nada, graças a Deus. Nunca faltou nada para o John. A gente não vivia assim, não tinha uma vida como hoje, né? Que a gente tem tudo, né? A gente não tinha nada, morava de aluguel, uma casinha bem pequenininha, só tinha 2 cômodos e para dormir tinha que subir em um sótão, assim, que era assim em cima. Mas, graças a Deus, a gente conseguia pagar o aluguel e nunca faltou nada de alimento. Deus nunca deixou faltar, porque, graças a Deus, Deus sempre me deu coragem, eu sempre tive coragem para trabalhar. E quem tem coragem para trabalhar, nunca falta nada, gente. Eu sempre digo, às vezes quando falta, quando algumas pessoas passam por dificuldade, muitas vezes é a atitude da pessoa. Eu sempre tenho isso comigo, eu aprendi isso com o longo da vida, eu aprendi, porque assim, muita gente às vezes reclama, tô passando por isso, eu não tenho isso em casa e tal, e reclamam e começam a reclamar, mas às vezes é a atitude da pessoa. Às vezes a pessoa não gosta muito de trabalhar, não estou julgando ninguém, né? Mas é o que acontece, às vezes a pessoa passa por uma dificuldade por conta da atitude. Só o simples fato dessa pessoa estar reclamando da vida, reclamando das coisas que estão acontecendo com ele, já
é um fator aí para a vida dele estar desandada, né? Para a vida dele estar passando por momentos difíceis. A minha vida eu sempre tive um momento difícil, então eu ficava perguntando a Deus o porquê, mas eu nunca cheguei a reclamar, a chegar a dizer que isso não, na minha vida e tal. E não, gente, não, nunca, nunca, nunca. Por isso que eu tenho essa certeza que Deus sempre me abençoou por conta disso, porque nunca passei por momentos assim de reclamar da vida. Assim, às vezes a gente começa a meio se entristecer, a falar alguma coisa, mas é porque a gente é ser humano, a gente é falho. A gente às vezes reclama, só não pode estar murmurando direto para a vida toda, reclamando da vida e xingando e falando coisas ruins. Não, a gente às vezes reclama, mas às vezes eu começo a reclamar, me pega reclamando às vezes, depois, oxe, o que é que eu tô fazendo? Eu sei que tá difícil, mas vai melhorar. Eu não posso estar reclamando e paro de reclamar. E assim eu levei minha vida. Aí nunca faltou nada, né? Voltando ao assunto, nunca faltou nada. Em casa, graças a Deus, trabalhava, pagava o aluguel. Teve um momento que a gente passou dificuldades, a gente sempre passou por dificuldades na vida, né? Principalmente começando a vida, né? Não tinha nada ainda, com um filho pequeno, um bebê em casa para cuidar, eu e a Vânia. E a Vânia depois arrumou um trabalho, começou a me ajudar também, um John pequeno. Mas assim foi. Aí eu trabalhando lá no mercado, comecei, gente, foram muitos anos de vínculo com aquelas pessoas, com todo mundo ali, desde que eu cheguei, garoto, todo mundo sempre, eu sempre com honestidade, sempre com humildade. Jamais eu fiz nada ali para crescer, pisando ninguém, humilhando ninguém. Cheguei a julgar ninguém ali. Jamais. Eu nunca quis isso para minha vida e eu nunca fui uma pessoa assim. E graças a Deus, por isso que eu sempre tive uma convivência muito boa com todo mundo lá. E Deus sempre me guiou, sempre me abençoou e eu sempre trabalhei. Graças a Deus fui comprando, a gente foi conquistando nossas coisas, foi conquistando um móveis para dentro de casa. O nosso filho foi crescendo. A Vânia arrumou um trabalho aqui na parte alta, a gente veio morar aqui porque a Vânia estava trabalhando aqui. E chegou o momento que Deus me guiou mais uma vez. Não foi escolha minha, não foi, gente, escolha minha. Já apareceu várias oportunidades de emprego para mim sair de lá do mercado, da produção, para mim ir trabalhar em outro local. Já veio muita gente perguntar a mim, não quer trabalhar fichado? Até no trabalho da Vânia mesmo, não, traga seu marido para cá, para ele trabalhar aqui. E eu sempre falei que não quis, porque eu eu gosto, estou com muita saudade dos meus clientes. Muito, muito, muito daquele lugar. Eu sempre, ali, passei a minha vida toda ali, foram 9 anos, gente, trabalhando no mercado. 9 anos, uma oportunidade que Deus me deu para mim trabalhar lá. Entrei em depressão lá porque eu morava só, eu sempre tinha aquela angústia, aquela tristeza dentro de mim, mas não... Sempre tive aquela tristeza lá, assim, né, dentro de mim, mas Deus nunca deixou eu entrar em depressão quando eu estava só, como aconteceu que eu entrei em depressão já casado com a Vânia e com o John, porque se eu tivesse entrado em depressão quando eu estava morando só, pode ter certeza, gente, que eu não pensava assim, eu não tinha nada a perder, eu estava só, sempre só tinha Deus mesmo, mas eu acho que eu tinha feito besteira comigo, que eu pensei várias vezes, mas pela Vânia e pelo John eu não fiz. Mas aí a gente veio morando aqui, veio morar aqui e tal, Deus deu a oportunidade da gente conseguir comprar essa casinha aqui, e depois eu posso estar fazendo um vídeo aí com vocês sobre essa casa. E a gente morou, passou por todas as dificuldades, por tudo, Deus sempre nos ajudando, Deus sempre colocando a gente em local bom, sempre colocando pessoas na nossa vida, sempre nos guiando. E Ele me guiou mais uma vez a partir do momento que Ele me deu essa oportunidade de emprego. Não foi escolha minha, não. Deus me guiou, Deus está me guiando. É uma transformação que está tendo na minha vida, mas eu estou indo com fé em Deus, pegando na mão dele, como vocês já deixou muitos comentários aí, que para mim ter muito sucesso, que cada comentário lindos que eu já vi de vocês aí, que Deus abençoe nessa nova fase. Deus te abençoando e muito, gente, muito mesmo. Porque na feira eu gostava, mas tava um pouco difícil, né, de gravar os vídeos e tudo. Mas
E também teve até um processo lá na feira, teve até um cadastramento lá daquelas bancas que não cadastraram o meu carro. Antes de tudo isso, não cadastrou o meu carro. E eu fui até correr atrás para cadastrar e não consegui cadastrar. E nisso já era um sinal ali. Não sabia que eu ia sair de lá, né? Não sabia. Tava acontecendo tudo isso, mas aí chegou, depois de uns dias, chegou um rapaz aqui perguntando se eu queria trabalhar, dizendo que na empresa, ele falou na empresa lá tá precisando de gente, perguntou se eu não tinha alguém de confiança para colocar, que aí eu disse que não queria, né? Falei que não queria e ele disse tá certo. Aí foi, aí depois eu conversando com a Vânia, depois ele veio aqui mais uma vez, aí eu fui e perguntei a ele, rapaz, e a proposta de emprego lá? Aí ele falou, não, é porque lá tá precisando, mas já contratou, já arrumei um rapaz lá, porque ele não contrata, o menino falou, né? Ele não contrata qualquer pessoa, eles contratam pessoas de confiança, que tenham conhecimento assim, porque é uma empresa muito boa, gente, uma empresa grande, uma empresa que dá muitos benefícios ao funcionário. Não é qualquer pessoa que consegue entrar lá só tendo conhecimento, só tendo assim. E eu não coloquei currículo, nada, nem fui atrás e a oportunidade veio e bateu na minha porta. Enfim, gente, é Deus que está me guiando. Eu gostei, os benefícios que eles dão, o horário que eu vou ter tempo de gravar vídeos, vou ter ali o domingo com a minha família, vou poder, às vezes assim, feriados, que na feira eu não tinha como viajar para o interior, para ver a minha sogra, para ir na casa da minha mãe e tudo. Então, todos esses benefícios eu não quis, eu recusei e depois eu voltei atrás e aceitei, porque veio de Deus, gente, veio de Deus. E para essa empresa precisava de estudos, de ter terminado o ensino médio, e eu não terminei os estudos e eles me aceitaram desse mesmo jeito. Eles quiseram que eles estavam querendo que eu trabalhasse lá. Eu fui para a entrevista e eles disseram que não tinha problema, que eu ia ficar trabalhando lá do mesmo jeito. Então, pessoal, quer dizer, é de Deus. Deus está me guiando mais uma vez. Eu gravei aquele vídeo lá na feira, foi muito emocionante, muito pessoal. Foi uma tristeza ter que sair, mas uma alegria ao mesmo tempo de ter que sair lá da feira. E é isso, pessoal. Sempre, sempre, sempre Deus, Ele tá com a gente em todos os momentos da nossa vida. Eu tô falando assim por experiência da minha vida, foi um pouco da minha história, mas eu tenho certeza que na vida de vocês não é diferente. É do mesmo jeito. Tem pessoas que não conseguem enxergar como Deus está nos guiando, como Deus está nos protegendo, está nos livrando, está nos colocando nos melhores locais que é pra gente. Que às vezes a gente pensa que um local é melhor pra gente, mas às vezes não é. Às vezes o local que Deus quer colocar, o trabalho, é bem melhor pra gente. Eu estava achando bom lá no mercado, não era fichado lá no mercado, mas ganhava ali um salário, mais de um salário mínimo. Mas acabou que por eu gostar tanto, mas eu tenho que ir para outro local, porque o outro local vai ser melhor para minha evolução, para mim me tornar uma pessoa melhor. Eu sei que Deus tem grandes coisas na minha vida e Ele tem grandes mudanças e eu estou confiando nele, que tudo vai dar certo. Estou confiando com pleno coração, como eu sempre confiei, como eu sempre fui guiado por Ele, sempre aceitei as escolhas e nunca quis assim por mim. Eu sempre escolho, eu tenho escolha, mas eu sempre tomo as decisões conforme Deus quer, conforme eu acho que é o melhor para mim, como Deus quer, sempre o melhor para mim, o melhor para todos nós, não é isso? Então é isso, gente. Mais uma mudança na minha vida, estou muito feliz, vou começar a trabalhar ainda, vou começar a trabalhar por esses dias, né? Mas eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, para falar como é lá a empresa, né? A empresa lá é uma empresa que faz tudo sobre coco, não vou falar o nome, mas ela faz tudo sobre coco lá, né? Lá faz óleo de coco, leite de coco, farinha de coco. É uma fábrica bem grande, bem conhecida, que muita gente tem vontade de trabalhar lá, muita gente corre atrás, quer saber como é que consegue, bota currículo, muita gente bota currículo e não consegue lá, e Deus me deu essa oportunidade, né? Eu vou trabalhar agora na área do coco,
Eu não sei qual vai ser minha função lá, mas o que coloca para trabalhar lá eu vou fazer com muito amor, carinho, respeito e sempre me tornando, querendo ser sempre melhor no que eu faço, né? Sempre buscando melhorar na minha função, no que eu vou fazer lá, porque é de mim mesmo. Eu sou assim, eu gosto de dar o meu melhor, de fazer o meu melhor. E eu tenho certeza que Deus vai me abençoar e Deus vai me guiar conforme a vontade dele, né? Isso conforme o que for melhor para mim, que eu sei que Deus quer sempre o melhor para mim. E muito obrigado, gente, por assistir o vídeo até aqui. Foi um vídeo assim de papo, da gente conversando, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se eu merecer, né? Se inscreve, ativa o sininho. E se quiser mais vídeo como esse, deixa no comentário para eu falar mais sobre um pouco da minha vida, um pouco da minha história. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, gente, e até mais.